Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do iThoraxCast. A gente vai falar hoje sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço dentro da saúde respiratória: a nutrição como parte essencial do tratamento e performance física. Pacientes com doenças respiratórias crônicas enfrentam desafios diários e uma boa alimentação auxilia na melhora dos sintomas, no controle do fôlego e até no tratamento dele, né? E para essa conversa, nós vamos receber hoje o nutricionista Amaury, que é nosso parceiro lá no Instituto do Tórax, que sempre traz dicas práticas e úteis para os pacientes de doença respiratória do Instituto. Seja bem-vindo, Amaury. Eu que agradeço. Mauri, seja muito bem-vindo. Conte um pouco aqui pra gente e para quem está ouvindo sobre a sua trajetória e o que te fez mergulhar nesse universo da nutrição dentro dos pacientes com doença respiratória. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de vir aqui conversar. Para mim é uma honra muito grande. E a minha história com a nutrição do paciente com doenças respiratórias, ela começou desde muito cedo. Na verdade, antes até mesmo de eu começar a pensar na nutrição. O meu pai, ele era ex-fumante, ele fumou por mais de 15 anos da vida dele. E ele só veio a parar quando eu tinha por volta dos meus 5, 6 anos de idade. E ele não era uma pessoa que costumava fazer acompanhamento e cuidar da própria saúde, ele também era diabético e hipertenso. E por conta da rotina de trabalho, ele acabava não se cuidando tanto. E quando eu tinha acabava de fazer meus 15 anos, ele veio a falecer por conta de complicações da doença pulmonar dele, que ele nem sabia que tinha. Então, a partir daí, eu não me voltei para a nutrição, mas eu me voltei para a área da saúde, porque eu queria entender como que eu poderia me formar e me graduar para poder auxiliar outras pessoas nesse processo, para que elas não viessem a ter esses problemas e que também tivessem um tratamento que tivesse resultados positivos na vida, que pudesse ter uma vida um pouco mais longa, porque no meu exemplo, meu pai ele morreu muito cedo. Então, nessa história eu pensei em tentar medicina, eu pensei em tentar psicologia, e naquele último momento ali, tentando vestibular, eu pensei em tentar nutrição e eu fui. Passei para federal, passei para particular, era aquela época de pandemia, então a particular estava voltando para aula presencial e a federal estava arrastando aquelas aulas online, então Sim. acabei indo para a federal, que foi onde eu me formei. Só que no período da graduação, eu tive um choque, porque ao contrário da minha visão, que eu tinha essa visão de pacientes com doenças crônicas, de trabalhar a nutrição para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, quando eu cheguei na faculdade era muito focado em esportivo. Então todo mundo falava sobre consultório, porque eu, por sorte ou não, eu entrei nessa área nesse boom da nutrição. Então todo mundo queria ser nutricionista para ser influencer, gravar vídeo, então Exatamente. Para fazer podcast. que não era muito a minha vibe. Eu queria mais essa parte de hospital, eu queria fazer estágio, eu queria fazer residência, desde o começo eu queria tentar residência. E foi um desafio para mim, porque até os estágios da faculdade eram mais voltados para essas áreas. Só no final da minha graduação eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área hospitalar, que foi no São Domingos. E lá eu tive acesso a alguns pacientes com DPOC, inclusive foi um dos trabalhos que eu apresentei durante o estágio, que foi um paciente com DPOC. Eu fiquei muito feliz de fazer. Só que durante a graduação, o meu escape foi a área da oncologia, Uhum. porque é uma área que na nutrição aqui em São Luís tem tido um avanço muito grande, isso é muito bom. São Domingos tem uma área bem forte ali. Isso. E aí, inclusive, foi um dos meus professores que me indicou tentar a residência para oncologia. E aí eu tive esse start para tentar o meu TCC, que foi no Hospital do Câncer, aqui de São Luís. Foi uma pesquisa muito bacana que eu fiz com alguns colegas, que a gente fez uma coleta muito, muito boa. E eu sempre tentei me imergir mais para essa área e tentar sair um pouco dessa área da esportiva, porque eu via que não me encaixava muito. E aí, depois da formação, eu tive um convite, que basicamente foi um desafio da Tatiana, de integrar essa equipe e trazer esse meu olhar, dessa minha vivência, desse meu olhar um pouco mais humanizado da nutrição para o Itórax. E aí eu aceitei o desafio e a gente está aí há alguns meses fazendo esse trabalho com os pacientes e a gente já está colhendo alguns bons resultados. Os pacientes eles já estão trazendo bons relatos de melhoras aí e isso é muito gratificante. Muito bom, Mori. Muito legal essa história mesmo e bem empolgante, né? Porque realmente essa vivência familiar, assim, ela marca muito a gente, né? Na vida.
E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que a maioria das pessoas não faz ideia, assim, do quanto a alimentação vai influenciar na saúde, inclusive na saúde respiratória, né, daquele doente respiratório crônico. Tem DPOC, tem asma, tem fibrose, né? Então, quais seriam os principais cuidados que você recomendaria nessas e principais estratégias para essa população? Então, quando a gente fala de doenças respiratórias, o principal ponto é que o paciente ele tem um aumento do gasto calórico. E esse é o principal ponto que a gente trabalha na nutrição, é o nosso ponto de start. Quando a gente recebe o paciente, ele já reclama que ele tem pouca disposição, ele tem a piora do sono, que às vezes ele tem apneia, então ele descansa mal. E geralmente ele tem perda de peso, e principalmente perda de massa magra. Então, quando a gente trabalha nutrição, a gente trabalha primeiro esses dois pontos: aporte proteico e o gasto calórico, que a gente tenta adequar na dieta. Só que, como que a gente faz isso com um paciente que ele não tem tanta vontade de comer, ele não tem tanta disposição? Então, o que a gente acaba trabalhando mais é um equilíbrio entre a energia da alimentação e o volume. Então, é a questão da densidade calórica. A gente tenta trabalhar refeições com menor volume e uma densidade maior, porque aí a gente consegue ter a possibilidade de fracionar mais as refeições ao longo do dia. O paciente ele come menos, mas ele não come uma quantidade menor de calorias. Isso auxilia bastante no decorrer do dia a dia dele, porque se torna mais prático e faz com que ele não perca tanto peso. Muito importante, Maurício, aí que tu falaste, porque assim, os pacientes com doença respiratória são pacientes que realmente têm um gasto energético muito maior, e os pacientes mais graves, eles têm inclusive dificuldade em comer por conta da própria falta de ar. Uhum. Então, é realmente importante você oferecer mais calorias numa refeição que tem uma menor quantidade. Isso aí foi realmente interessante que tu falaste. Mas me diz, Amaury, tem algum alimento assim que interfere diretamente na saúde respiratória, que seja bom ou que seja ruim? Consegue destacar assim algum Então, alimento? ao contrário de algumas doenças como hipertensão, diabetes, doença renal, não tem um grupo de alimentos que ele é automaticamente excluído do paciente que ele tem doença pulmonar. O que acontece é que tem alguns casos que a gente tenta evitar, como por exemplo, o consumo excessivo de sal, o consumo de ultraprocessados, a alimentação do paciente ela precisa ser mais rica em alimentos antioxidantes. Por que a gente tenta dar esse olhar mais para esses alimentos ricos em antioxidantes, em fibras? Porque o que gira em torno do dia a dia desse paciente que vai ser interessante. Por quê? O paciente que ele tem esse problema pulmonar, ele precisa estar hidratado por conta da mucosa, que ela precisa ser menos viscosa. Então, quando o paciente ele consome muito sal, ele tende a ter uma retenção maior. E quando ele bebe menos água, ele também tende a ter uma mucosa um pouco mais viscosa. Isso. Então, isso Secreções, né, até ficam mais espessas. Tudo. piora quadros de tosse. Outro ponto, o paciente que consome alguns alimentos que são mais ricos em cafeína, alimentos apimentados, alguns pacientes eles tendem a ter algum quadro de refluxo também. E essa questão da alimentação muito volumosa também pode piorar quadros de refluxo, que não necessariamente vai influenciar diretamente na respiração, mas pode piorar os quadros de tosse e pode causar mais irritação. Isso é muito ruim para esses pacientes, então a gente tenta evitar. E, Amaury, tu já chegaste a falar de estratégias, né, nutricionais para esses pacientes com doença respiratória. Existe alguma estratégia que tu adotas, além dessa questão da densidade calórica, para poder proporcionar um ganho energético com pouco volume, que ajude a reduzir o cansaço do paciente, ou ajude ele a ter uma performance melhor, ou ajude ele, por exemplo, a ficar mais disposto no dia a dia? Então, quando a gente fala de disposição no dia a dia, a gente tem alguns pontos que precisam ser analisados. O primeiro deles é o descanso. Então, o paciente, geralmente, ele é um pouco mais... A maioria deles é um pouco mais idoso. Sim. Então, eles tendem a ter uma rotina bem estabelecida, só que a maioria deles não tem uma qualidade de sono muito, muito boa. E um dos pontos que está associado a isso é o consumo de alimento em grande quantidade no final do dia. Porque o que acontece? Isso é um contexto bem clássico. O paciente ele começa o dia sem se alimentar muito bem, ele come bastante no almoço, à tarde ele não se alimenta e à noite ele já chega com muita fome. Então, o que a nutrição nesse ponto ela vai atrapalhar no sono?
paciente ele come demais durante a noite, então isso dá um estado de alerta no corpo, faz com que a pessoa tenha uma redução do sono. Então a pessoa fica mais alerta, tem menos sono e quando dorme, não dorme com tanta qualidade. Não alcança aquele sono REM que a gente tanto fala. E isso é um ponto que a gente tenta trabalhar, tentar fracionar as refeições e tentar não só fracionar, mas colocar a maior parte da quantidade de calorias nas refeições ao longo do dia, deixar a noite com uma quantidade de calorias menor. Existe uma recomendação que eu adoto habitualmente no meu consultório, que é de os pacientes não deitarem, né, de barriga cheia e preferencialmente 2 horas apenas para deitar após a última refeição. Isso tem muito a ver com o que tu estás comentando, né, da interferência que você, com a barriga cheia e deitar, interferir na qualidade do sono, e um sono ruim vai deixar o paciente mais fadigado, vai deixar o paciente com complicações cardiovasculares, né? Mas também existem outras situações, como o refluxo no período da noite e as aspirações, que são eventos que nós tentamos evitar, que são complicadores de um paciente que tem doença pulmonar crônica. E aí uma coisa que a gente conversa muito, que às vezes a gente tem dificuldade, porque mudar os hábitos alimentares não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Até porque muitas vezes fazer refeições muito volumosas, não fazer refeições fracionadas, ter o hábito de comer mais à noite, são hábitos que eles precisam ser mudados, né? E que a gente não consegue isso, que é um processo e que precisa de tempo e precisa de mudança de hábito. Aí eu te pergunto, existe alguma estratégia específica ou algum tipo de mecanismo que tu adote com teus pacientes para que eles sejam adeptos à mudança desses hábitos alimentares? E se tu percebes alguma dificuldade, né, nesse processo de mudança e de reeducação alimentar? Isso é um ponto muito importante e é o principal que eu sempre trabalho, geralmente na primeira consulta. Eu não mudo completamente a rotina do paciente. O que eu faço primeiro? Eu pego todo o contexto dele, pego tudo aquilo que ele costuma comer, pergunto sobre alimentos que ele gosta, que ele não gosta, se ele tem refeições ou alimentos que ele tem alguma questão afetiva, porque são pontos que eles são importantes para que o paciente ele se mantenha na dieta. Porque, por exemplo, se o paciente ele tem o costume de comer uma comida no final de semana e ele gosta muito disso e eu já chego cortando, a empolgação dele acaba ali. Então ele não vai querer seguir a dieta. Então o que eu faço? Eu faço o recordatório alimentar e a partir disso eu tento não mudar a alimentação, mas adequar o padrão alimentar dele ao mais próximo que seria o padrão ideal. Claro que alguns alimentos a gente tem que tirar, por exemplo, consumo excessivo de óleo, consumo de frituras, ultraprocessados. Isso, obviamente, a gente não pode manter. Mas aquilo que tem na dieta, que a gente pode fazer adaptações para que aquilo não saia da rotina dele, é um bom ponto, porque isso geralmente mostra uma adequação da dieta mais rápida e uma aceitação melhor. É engraçado, né? Porque quando a gente fala em dieta, as pessoas só pensam numa questão restritiva. Mas aí tu tá abrindo aqui um parênteses para uma coisa que é muito importante. Adequação alimentar. Alimento, ele traz perspectivas afetivas, alimento é felicidade, alimento é momento de confraternizar. Então a gente precisa entender que a gente precisa apenas adequar a forma de comer e mudar hábitos. E aí eu te pergunto, nós nordestinos temos um hábito de consumir bastante carboidrato, e principalmente carboidrato simples, né? E aí como é que fica o carboidrato nessa adequação, sendo que foi uma coisa que já está impregnada na nossa cultura? Esse também é um ponto muito importante e é uma coisa que é comum em praticamente todas as pessoas que chegam para fazer uma consulta. A maioria delas consome muito carboidrato e pouca proteína. Então o que a gente faz? Tirar o carboidrato é impossível. E quem faz isso vai estar fadado ao erro, provavelmente. Então a gente tenta fazer o quê? Reduzir um pouco os carboidratos, mas o principal não é tirar os carboidratos, é aumentar o aporte de fibras. Esses carboidratos que a gente vai oferecer, por exemplo, a gente tenta variar a fonte. Em vez de oferecer só arroz e feijão, a gente oferece vegetais, legumes, tubérculos, e vão oferecer não só carboidrato, mas também fontes de vitamina, minerais para esse paciente. Só que o principal, que é o que vai fazer com que ele consiga fazer essa mudança e se manter nesse plano, é ter uma oferta proteica adequada. Porque além desse consumo acentuado de carboidrato que a gente nota na dieta do nordestino,
e no maranhense, eles gostam de comer farinha, arroz, em bastante quantidade, Pão, pão, biscoito. biscoito, eles têm uma tendência a não consumir proteína. Então é sempre um prato cheio de arroz, cheio de farinha, cheio de feijão e pouca proteína. Isso está diretamente relacionado com a perda de massa magra e a dificuldade de manter massa magra. E um paciente que ele tem um aumento do gasto calórico, então ele vai estar em déficit calórico. O corpo dele ele vai consumir mais proteína dos músculos. Então a gente tenta primeiramente colocar mais proteínas ao longo das refeições, pelo menos 4 vezes ao dia, consumir uma fonte de proteína ali em boa quantidade e adequar essas fontes de carboidrato. O que eu quero dizer com adequar? Por exemplo, ao invés do café da manhã eu tirar o pão do paciente, eu coloco o pão para o paciente, só que eu coloco ali um ovo, um frango, alguma coisa ali que, caso ele não goste dessas fontes, eu tento variar, colocar alguma outra coisa, uma carne moída, alguma carne desfiada para que ele possa consumir o pão, mas que ele não tenha essa quantidade apenas de carboidrato, porque isso também vai piorar no quadro de glicemia, vai fazer com que ele tenha mais tendência a desenvolver uma diabetes. Isso é o que a gente tenta evitar. Porque a nutrição ela não vem só para o tratamento, ela vem para a prevenção também. E pensando nessa estratégia que você está comentando, né, dos pacientes respiratórios, como que você vê a diferença da alimentação para quem está buscando o ganho de massa magra e para aquele paciente que apenas quer manter o peso, quer alcançar o peso ideal dele e manter a energia do dia a dia? Como é que você veria a estratégia alimentar desse paciente? O principal, quando a gente trata ganho de peso, ganho de massa magra ou perda de peso, que seria a gordura, é o gasto calórico. Então, primeiro, a gente tem que adequar toda a rotina do paciente em um gasto calórico que seja preciso. Então, a precisão nesses pontos é o principal. A gente precisa analisar a rotina dele porque tudo conta. Se o paciente, porque, por exemplo, os cálculos que a gente utiliza para ter o gasto calórico, eles são variáveis. Então, cada pessoa, dependendo da composição corporal, ela vai precisar de uma fórmula diferente. Mas, além disso, a gente também precisa analisar a rotina do paciente como um todo, porque o que ela faz ao longo do dia também interfere. Então, se a gente erra nesse começo, tudo desanda. Então, o primeiro ponto é acertar no cálculo. E o segundo é a diferença do que a gente vai fazer com esse resultado desse cálculo do paciente que quer ganhar peso para o que quer perder. O paciente que quer ganhar peso, a gente vai oferecer mais calorias do que ele gasta. E para o paciente que quer perder, a gente vai oferecer menos. A questão desse cálculo é a parte mais simples. É o principal, mas é a parte mais simples. O que vai complicar é depois. A gente tem que pegar essa caloria e tem que transformar em alimento, porque o que ele come é comida. Então, essa é a parte complicada. É tentar adequar a rotina aos gostos pessoais, tentar não fazer uma alimentação que pareça restritiva demais, que pareça uma prescrição de medicamento, porque não é medicamento. Alimento é afeto, alimento é história, alimento é grande parte daquilo que compõe o que a gente é como pessoa também. Então, a principal estratégia seria essa. Tentar focar na parte de calorias, proteínas e adequar isso, mas também adequar ao que é o cidadão, o paciente ali como um todo. Beleza, Mauri. A gente acabou falando aqui toda essa questão sobre... A gente vai ter paciente que está com sobrepeso, que isso vai atrapalhar a doença respiratória, e vai ter paciente com doença respiratória crônica, com uma alta demanda metabólica, que vai perder peso e isso também vai atrapalhar a doença respiratória. Então, tu acabou falando aí que o equilíbrio entre os nutrientes é importante e a gente falou sobre os dois tipos de pacientes, né? Agora, Amaury, lá no Itórax a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Porque os doentes respiratórios crônicos, eles são complexos, né? Então eles precisam de um atendimento multiprofissional, né? Com médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, para que se tenha o acompanhamento da qualidade que ele merece e que ele venha melhorar da saúde respiratória dele. Como que tu vê isso na prática? Assim? Tu acha isso importante? Com certeza, é muito importante. Na verdade, isso é um dos pontos que eu gostei bastante quando eu cheguei lá, porque tem um trabalho muito integrado. Desde o começo eu já tive um contato muito bom com os fisioterapeutas, então isso me deixou muito esperançoso, porque eu pude acompanhar, mesmo antes de começar a atender os pacientes, eu pude acompanhar como eram os casos dele, eu pude ver a história. Então,
Tanto o médico, que ele entra com a parte clínica, o fisioterapeuta, que ele vai melhorar o desempenho, o psicólogo que trabalha a questão psicológica do paciente, eles são Essa parte de um consciência todo. de doença, né, dele e tudo mais, né? Eles são parte de um todo e o nutricionista ele chega como catalisador disso tudo. Porque o que acontece? O paciente ele pode ter a medicação correta, ela pode ter a oferta de exercício físico, mas sem alimentação certa, isso tudo não funciona, não vai para frente. Porque, por exemplo, um paciente que ele tem excesso de peso, ele pode tomar todos os medicamentos, ele pode fazer o exercício que for passado pelo fisioterapeuta, mas isso não vai resolver necessariamente a questão do peso dele, porque isso está relacionado com a alimentação. Então os pacientes eles não têm essa noção, eles acham que só fazer isso tudo já vai resolver, mas precisa tratar o paciente como um todo. Então precisa analisar se ele tem alguma outra comorbidade, se ele tem uma diabetes, se ele tem uma hipertensão, e tentar adequar a alimentação dele para que isso seja alcançado. E trabalhar com a equipe multidisciplinar para isso é excelente, porque a gente consegue ter um diálogo melhor, a gente consegue ser mais assertivo no plano, isso melhora com toda certeza o trabalho da nutrição. Voltando aqui só, desculpa, Diego, mas assim, uma bandeira que a gente tem lá no Instituto é desse trabalho integrado e multidisciplinar. Inclusive, a gente teve algumas dificuldades lá no início da nossa trajetória como instituição com relação à reabilitação, porque muitas vezes existe um entendimento que a reabilitação é a fisioterapia. E a gente precisa deixar muito claro que a fisioterapia é um braço da reabilitação e que para esse processo, esse maquinário funcionar de forma perfeita, essas peças elas precisam se encaixar. A psicologia, a nutrição, a terapia ocupacional, a prescrição médica, né, o acompanhamento médico, a fisioterapia. Dentro dessa composição complexa dessas peças, a gente entende também que existe um binômio fundamental, que é a nutrição e a fisioterapia. Como é que você vai botar um paciente que já tem um alto gasto calórico para fazer atividade física sem ter certeza se aquele aporte calórico que você está entregando para ele é o que ele precisa para formar músculo? Né? Porque o nosso objetivo entre ganhar e perder peso, como a gente costuma dizer, não é ganhar e perder peso, é garantir um equilíbrio de massa magra que é o que o nosso paciente precisa para poder ter uma funcionalidade. Então, a tua chegada para a gente lá no Instituto, ele é apenas um reforçador dessa bandeira que a gente já defende. E a pergunta que eu te faço é, como é que tu percebes na prática, nos pacientes que tu atendes, essa integração desses eixos de cuidado multidisciplinares? Bom, a primeira coisa que eu noto é que eu estou lá no Instituto geralmente praticamente 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e eu acabo tendo contato com os pacientes. Então, eu acho que o principal ponto que eu acabo notando é o relato deles. Os pacientes, eles geralmente costumam relatar mais disposição, porque assim, o exercício, ele dá o estímulo, mas a recuperação, ela vem da alimentação e do descanso. Então, esse é o primeiro ponto que eu noto, né, no paciente, dessa integração, principalmente da nutrição com a fisioterapia, que é essa melhora da disposição. Então, eles chegam falando que estão se sentindo mais dispostos, estão tendo mais energia ao longo do dia, menos cansaço, sentem que tem uma melhora no peso, e realmente alguns já relataram melhora no peso. Então, essa questão do bem-estar do paciente é o principal ponto quando a gente analisa a integração da equipe, porque quando a equipe está falha, o paciente ele não melhora. Então, essa melhora do bem-estar do paciente, da aceitação, ela é o principal ponto que a gente analisa para ver se está tudo funcionando corretamente. E é importante, Amaury, como tu disseste lá no começo, dentro da nutrição existem diversos ramos, né? Como na medicina. Então, às vezes, um certo nutricionista ele se identifica com uma parte, outro se identifica com outra parte. No teu caso, tu se identifica com a parte clínica, né? Da nutrição. E estando lá no instituto, tu tá inserido nesse mundo de doença respiratória, então tu acaba se especializando nesse tipo de paciente. Então, na consulta, às vezes o paciente ele fala, não, doutor, eu tenho um nutricionista lá fora e tudo, mas é importante a gente observar esse sentido, porque o nosso nutricionista, no caso o Amaury,
ele já tem um olhar diferenciado e um olhar direcionado para o nosso paciente. Como a gente já conversou aqui desde o início, né? E para você, assim, como você acha que a gente conseguiria, né, fortalecer ainda mais, especialmente assim, dentro do eThorax, que a gente sabe que fora, a gente até meio que desabafam, né, às vezes a gente, uns pacientes, eles confundem, como o João falou, a fisioterapia isolada como reabilitação. Então, a reabilitação, um dos braços, e com certeza muito importante, é a fisioterapia, mas como você bem comentou também, o que adianta eu estimular esse músculo se eu não dou aporte para que esse músculo se regenere, né, num descanso, e substrato para que ele hipertrofie, para que ele melhore, né? Então, como que você acha que no eThorax, assim, a gente consegue melhorar a interação que fora, às vezes, é muito isolada, né, entre fisioterapeuta, nutricionista, médico, né? Mas dentro da nossa instituição a gente consiga melhorar essa interação, a gente consiga discutir mais os casos, entender melhor melhor abordagem para cada paciente. Então, tudo começa com cada profissional desempenhando a sua função ali. Então, o psicólogo vai fazer a parte dele, o fisioterapeuta a parte dele, o nutricionista a parte dele e o médico. Só que a diferença, o que vai fazer com que isso tudo se integre, é que todas essas informações sejam compartilhadas. Então, quando existe um diálogo sobre o paciente entre as áreas, acaba funcionando melhor, porque a gente consegue entender outras partes que não necessariamente estão ligadas com a nossa função ali, mas que vão dar uma visão geral do paciente, que vai possibilitar tomar decisões mais assertivas. Outro ponto que eu gosto bastante de fazer é trabalhar com a educação do paciente. Porque nós somos profissionais da área da saúde, mas também nós somos educadores da saúde. Então, as informações que a gente detém, o paciente não tem. Então, trabalhar essa parte de educação sobre o que ele precisa fazer, mas não só o que ele precisa fazer, o porquê dele precisar fazer aquilo. Então, o porquê dele precisar fazer aquela alimentação, o porquê dele precisar mudar os hábitos, é um ponto muito importante. E, por último, é uma coisa que a gente, inclusive, já fez, que é ter esses momentos onde a gente se reúne para todos os profissionais conversarem com os pacientes e ter esse momento de interação, porque assim o paciente ele consegue ver a equipe ali reunida no cuidado dele. Eu acho que isso também é um momento de acolher o paciente, de fazer com que ele se sinta em família ali, ele não se sinta muito pressionado, para que ele possa ter mais vontade de estar ali. Então esses momentos eles acabam sendo muito importantes. Eu tive a feliz oportunidade, no meu período de residência, de conhecer um dos maiores centros de reabilitação do nosso país. E eu confesso que eu fiquei impressionado com os resultados. A gente chegar, encontrar um paciente que chega usando oxigênio, em cadeira de rodas, e de repente você vê esse paciente ao final de um programa, esse paciente está com autonomia, conseguindo tomar banho só, muitas vezes conseguindo carregar um neto, que às vezes é um desejo daquele idoso, né? Poder participar de momentos em família, poder voltar a sair, viajar, né? Então eu ficava encantado quando eu olhava aquilo. E quando eu voltei para o Maranhão, uma das dores que eu tinha no meu consultório, porque eu não tinha essa perspectiva de oferecer isso para os meus clientes, porque eu sozinho não tinha condição de trabalhar todos esses elementos. E aí, inclusive, foi daí que nasceu a proposta do eThorax de ter esse cuidado integrado voltado para esse tipo de situação. E aí, qual é o ponto? O ponto é que a reabilitação, por mais que gere todo esse benefício, muitas vezes o paciente não tem a paciência necessária para aguardar pelo resultado do processo, porque, infelizmente, a reabilitação não te entrega um produto pronto e de imediato. É um processo que, pelo menos, a gente vai perceber ali alguns meses para a gente poder ter aquele resultado. E, às vezes, a frustração e a expectativa criada de que seja entregado de forma muito imediata, muitas vezes faz ele não seguir, arrisca a alimentação, parece que é uma coisa chata, uma coisa monótona. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz? Como é que tu lida dentro do consultório para atender a expectativa desse paciente, para não gerar frustração e para garantir que ele tenha a paciência necessária de acompanhar todo o processo para que o resultado chegue? Realmente, essa questão do imediatismo não é uma questão... É uma questão que vem ganhando muito força agora, porque a gente tem essas
questões que vêm sendo publicadas na internet, que as pessoas prometem coisas muito fáceis, prometem perda de peso muito fácil, prometem ganho de peso muito fácil. Isso na prática a gente vê que não existe. Então, o primeiro ponto que a gente tenta trabalhar com o paciente é a realidade mesmo. Falar para ele que isso é um processo que vai demorar bastante tempo, que a gente vai precisar de várias e várias consultas, de muita conversa, para ir ajustando tudo aquilo que compõe a rotina dele, para que ele alcance os resultados e realmente tentar ser realista nesse primeiro momento para que ele não tenha empolgação, para que ele não tenha empolgação demais e acabe se frustrando, e nem para que ele tenha vontade de menos e acabe não fazendo o plano. Então a gente tenta trabalhar o equilíbrio nessa parte. Trazer essa realidade para o paciente e trazer tudo aquilo que ele vai precisar fazer desde o começo, para que ele não tenha nenhuma frustração ao longo do caminho e ele saiba a realidade que ele realmente está inserido ali. Excelente, Mauri. E aí, para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, recentemente a gente teve lá no Instituto do Tórax o Café com Reab. Foi um momento onde a gente reuniu os médicos, os fisioterapeutas e o próprio Amaury dando dicas sobre a alimentação, e foi um momento de troca muito, muito, muito legal. Tu estavas lá, né, Amaury? O que tu percebeu, assim, dos pacientes? Faz um resuminho pra gente. Na verdade, foi um momento muito bacana. A gente teve uma interação muito legal com os pacientes e uma coisa que ficou bem clara é que eles querem aprender. A gente tem essa ideia de que o que a gente fala é complicado demais, ou que a gente pode acabar afastando o paciente se a gente tentar ser muito técnico. Mas o que a gente vê na realidade é que o paciente ele quer aprender, ele quer saber o que ele precisa fazer. O que a gente precisa fazer é adequar a nossa linguagem e ter esforço para poder comunicar isso para eles. Então, o que deu para perceber lá foi que os pacientes eles foram buscar essa interação, eles foram dispostos a ouvir. Então, a gente tem que pegar essa disposição deles e usar a favor deles também e devolver essa energia de volta para eles em forma de educação, em forma de acolhimento. Isso foi o que a gente mais observou ali. Um momento muito prazeroso, um momento muito descontraído e que a gente pôde trazer muita informação para eles, muita informação de qualidade e de forma leve. Espetacular, Mauri. E assim, para encerrar, as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente aquelas que têm problema respiratório e que querem cuidar melhor da sua alimentação, qual é o conselho que tu deixa para essas pessoas? Então, o principal é que é necessário procurar um nutricionista quando fala de nutrição. Mas para tomar algumas atitudes e mudanças no dia a dia, algumas coisas são importantes. Como, por exemplo, variar a fonte de carboidrato, tentar melhorar a aporte de fibras ao longo do dia, fracionar mais as refeições, que foi um dos pontos que a gente trabalhou aqui, que é para melhorar tanto essa questão de saciedade ao longo do dia, quanto diminuir esse consumo de comida demais durante a noite e consumir mais proteína. Esse é um ponto muito importante porque a gente precisa preservar a massa magra nesses pacientes com doenças respiratórias. Então, consumir proteína pelo menos 4 vezes ao dia, ali boas fontes de proteína, pode ser ovo, carne, qualquer fonte, independente de qual seja, pode ser animal ou vegetal, mas ter essa variação é muito importante na dieta. E o principal também, hidratação. A gente tem muitos relatos de pessoas que não se hidratam muito bem. Isso não está só relacionado com a doença com a saúde do pulmão, mas também com outras doenças, como por exemplo hipertensão e doença renal. E o que a gente não quer é que o paciente desenvolva uma outra doença ou que tenha outras complicações. Então a gente tenta, o ideal seria orientar para que ele tivesse um consumo adequado de água, de hidratação e reduzisse também o consumo de ultraprocessados, de alimentos ricos em sódio. Isso já vai ser uma mudança muito importante na alimentação deles. E se ele quiser se aprofundar mais nisso e quiser mudanças mais significativas na alimentação, que procure um nutricionista. E na hidratação realmente é bem importante também, nosso doente respiratório, até para manter bem a mucosa, né, das vias aéreas, isso impedir ele ter crises, acerbações, né? E moral da história, assim, a reabilitação é isso, né, Maria? Essa interação médico-paciente, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que o João comentou. Então, é muito difícil a gente trabalhar isoladamente com isso. Você tem um centro, dizer que você tem um centro de reabilitação. Se você não tiver essa interação, realmente não é um centro de reabilitação, né? Então, é bem importante a gente entender isso. E que nós estamos trabalhando para que o Itoras cada vez mais se torne essa referência aí
em reabilitação também pulmonar, cardiopulmonar, né? Certo? Então, Mauri, obrigado, viu? Foi uma discussão bem boa, viu? Muita informação. E a gente agradece a tua presença aqui nesse episódio, tá? E a gente precisa observar para os pacientes que cuidar da nutrição é uma forma silenciosa de cuidar da respiração. Então, é muito importante o teu trabalho lá dentro do Instituto e a gente agradece aqui a tua colaboração, tá? Eu que agradeço. E, na verdade, isso é um ponto que eu também gosto de trabalhar com os pacientes, que a gente tem que pensar no processo de recuperação dele, de reabilitação, como as peças de uma engrenagem. Cada profissional ali funciona como uma engrenagem. Então, quando todos eles estão funcionando de forma conjunta, o mecanismo funciona bem. Agora, quando falta uma coisa aqui, falta uma coisa ali, o mecanismo não funciona. Então, é muito importante alinhar tudo para que, no final, a gente tenha um paciente, não que a gente trate só a doença, mas que a gente leve uma qualidade de vida para ele. Então, agradecemos mais uma vez aí pela sua presença, Mauri, pela sua dedicação, pelo seu empenho com os nossos pacientes e por compor esse mecanismo que muda a vida das pessoas. Muito obrigado.